Oi, hoje o vídeo vai falar sobre um assunto que provavelmente você já passou, sobre o luto. A maioria de nós pensa que o luto ele se refere apenas a um sentimento de tristeza profunda, relacionado à perda de pessoas queridas, mas não. Na verdade, o luto ele reflete um processo de adaptação após o encerramento de um ciclo. A morte de alguém, o fim de um relacionamento, a saída de um emprego, até mesmo a venda de uma casa, uma mudança de cidade. O luto do corpo daquela garotinha na puberdade, seu corpo de criança foi embora. O luto do corpo da mulher puérpera e da vida dela antes de ter filho. O luto é um processo fisiológico onde a gente sente angústia, resultado de uma perda significativa em nossa vida. E tende a fazer parte de todo o fim que a gente vivencia, Ou seja, quando vivenciamos a morte de alguém próximo de nós, passamos por uma fase de transição entre a ausência da pessoa amada até encontrar um novo sentido para a própria existência. A interrupção de forma inesperada da convivência pode dar origem aos mais variados sentimentos, O sentimento de luto foi e ainda é, alvo de muitos estudos científicos. Um deles resultou no chamado estágios do luto, proposto pela psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kubler-Ross, que se especializou em cuidados paliativos e em situações próximas da morte também. Ela acompanhou cerca de 200 pacientes para fazer o estudo. Ela definiu 5 estados mentais que são referências para entender como acontece a evolução do enlutado. Então, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. São etapas que possibilitam conceituar, vamos assim dizer, de forma mais simples, o modo como se administra o luto. Porém, eles podem não ser sequenciais e nem é uma regra para todo mundo, para todos os pacientes. É mais comum que as pessoas passam por esse processo e apresentam pelo menos por esse processo e apresentam 2 desses estágios e não toda a sequência. Então, eu vou falar algum deles. Primeiro, negação, a primeira fase do luto, e se manifesta como uma defesa psíquica, onde a pessoa se nega a acreditar no que aconteceu e, de alguma forma, tenta não entrar em contato com a realidade, prefere não falar sobre o assunto. É uma fase de dor intensa e dificuldade para lidar com a perspectiva da ausência. Segunda fase, a raiva. A segunda fase, ela se caracteriza pelo sentimento de revolta com o mundo, com todos, Então a pessoa se sente injustiçada e não está conformada pelo que está acontecendo. Ocorre a conexão com a realidade e a percepção que não é possível reverter a situação, quando cai a ficha, Terceira fase, negociação ou barganha. A pessoa negocia consigo mesma, É uma tentativa de aliviar a dor e ponderar possíveis soluções para sair daquela circunstância. Normalmente, relaciona-se a uma conjuntura religiosa, muitas vezes, promessa, a um Deus, enfim. Quarta fase, depressão. Nesta quarta fase, ocorre a reclusão da pessoa para o seu mundo interno, onde ela passa a se isolar e a se considerar impotente frente ao ocorrido. Geralmente, a fase mais duradoura do processo de luto, caracterizada por um sofrimento muito grande, muito intenso. Por último, aceitação. Então, essa quinta e última fase do luto, o indivíduo não se sente mais desesperado e consegue enxergar a realidade como ela é. Ocorre assim a assimilação e a aceitação por completo da perda ou morte de forma consciente. É aquele momento da saudade, Então, gente, portanto, o luto é um processo necessário e crucial para todo mundo, para poder preencher o vazio deixado por qualquer perda significativa, fazendo com que a vida de quem passou prossiga, siga em frente. Lembre-se que nem sempre os indivíduos vão passar por todas as fases do luto de forma tão clara, e que ele pode experimentar de maneiras bem diferentes, dependendo da formação psíquica dele, da sociedade em que ele vive, das suas experiências pessoais anteriores também, enfim. Quando a gente precisa ligar o sinal vermelho com relação ao luto, na minha opinião? Primeiro que assim, o luto ele também pode se apresentar
como luto patológico ou persistente. Nesses casos, o sofrimento é por demais intenso ou prolongado, se prolonga muito e não permite que o indivíduo retome a sua própria vida após a perda, sendo necessário acompanhamento e eventualmente até tratamento farmacológico. Então eu espero ter ajudado com mais esse vídeo e até o próximo tema.